vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. Após mais um vexame do Vasco da Gama, né? Uma derrota ridícula, uma performance ridícula contra o Red Bull Bragantino jogando em São Januário. O Vasco não perdeu sua posição na tabela e está em 15º com 10 pontos, mas encurtou, né, a distância que tinha para o primeiro time da zona de rebaixamento, que naquela ocasião era o Vitória com 9 pontos. O Vitória empatou jogando contra a equipe do Corinthians em Itaquera, empatou 0-0, e o Vitória agora tem 10 pontos e está na 16ª colocação. O Fortaleza tomou uma goleada do Flamengo, entrou na zona de rebaixamento e está com 10 pontos aí, as mesmas pontuações de Vitória e também de Vasco. E cara, eu não fiz o pós-jogo por questões que eu fui a São Januário e por questões aí de muito cansaço. Saí de São Januário já meia-noite e pouca, muito puto, tinha tomado uma e cheguei em casa muito cansado, não deu para fazer vídeo, acabei acordando tarde e venho dar satisfação a todos os seguidores aqui do canal do Elias Vascaíno. Peço desculpa a todos vocês, mas, cara, se arrependimento matasse, não teria ido a São Januário, porque esse time não merece a torcida que tem. Não tô sendo aqui modinha, se tivesse ganhado, com certeza, de repente eu até teria ânimo de fazer vídeo mesmo cansado, chapado, bêbado, teria vindo aqui fazer vídeo, mas esse time me broxou totalmente. Não tive capacidade nenhuma e vontade nenhuma de fazer vídeo, então peço desculpa a todos vocês, seguidores aqui do canal. E cara, é ridículo a atuação de Lucas Piton, João Vitor. O Vasco sempre toma gol nas costas dessas duas imundícies aí, né? Felipe Coutinho cisca pra cá, cisca pra lá. Mal consegue dar um passe. Muito pouco para um salário de 1.700.000. Tá na hora aí de decidir o que fazer com o Felipe Coutinho. Já em relação ao time, o Vasco até criou oportunidades, mas não teve efetividade. Talvez aquela bola que o Ryan chutou, né? O Nuno deu um belo passe, o Ryan chutou. O goleiro do Red Bull defendeu. Talvez se o Ryan finalizasse com perfeição no canto, de repente aquela finalização ali entrasse e o Vasco poderia ter aí uma sorte melhor no jogo, né? Também teve uma bola parada por João Vitor. Ele chutou e a bola resbalou na trave, né? O goleiro defendeu, a bola resbalou na trave. Teve cabeçadas do Verratti, cabeçadas perigosas. O Vasco criou muito, mas não foi efetivo. O Red Bull Bragantino foi letal, conseguiu fazer os gols e acabou com o Vasco aí, né? Esse é o resumo do jogo. O Vasco criou, não fez nada. E o Red Bull Bragantino fez seus gols e depois soube se defender, soube jogar com o resultado que tinha a seu favor, né? E vamos esquecer desse jogo, até porque já passou. Graças a Deus o Vasco não desceu nenhuma posição na tabela. E agora tem um jogo dificílimo contra o São Paulo lá no Morumbi. A princípio eu já vou adiantando aqui, não espero nada de bom desse time. Não tenho esperança nenhuma. Eu acho que se conseguir empatar com o São Paulo lá no Morumbi já é um ponto muito valioso, já é lucro empatar contra o São Paulo, mas também estou tão desacreditado, estou tão triste com a situação do time do Vasco, né? Esses jogadores que a maioria não merecem estar vestindo essa camisa pesada, não deveriam nem estar nesse clube, mas enfim, né? Os jogadores que a gente tem, temos que apoiá-los, fazer o quê? Mas eu acho que esse time não consegue arrancar nenhum empate jogando contra o São Paulo lá no Morumbi. Essa é a minha opinião. Acho que o Vasco perde para o São Paulo. E eu já tenho que botar isso na minha cabeça porque eu não quero depois ficar decepcionado e também não quero vir aqui
iludir vocês, torcedores do Vasco. A minha única esperança do Vasco é para terminar o ano com dignidade e não brigar para não cair e conseguir, né, minimamente fazer com que a gente sofra menos, é essa janela que vai abrir. A janela abrindo, as minhas esperanças voltam, mas mesmo assim, as minhas esperanças não são muitas. Eu fico com o pé atrás porque essa diretoria incompetente do Pedrinho não contratou até agora, depois da demissão do Marcelo Santana, não contratou nenhum diretor de futebol, né, nenhum executivo. Marcelo Santana já saiu do Vasco há cerca de 18 dias e a gente ainda não tem nenhum diretor executivo. O Vasco não substituiu, né, não contratou um substituto, no caso, para o Marcelo Santana. Já tem 18 dias aí que o Marcelo Santana saiu do Vasco, então as nossas esperanças aí para a janela já começa também diminuir, né? À medida que o tempo vai passando, nenhum executivo, essa diretoria incapaz conseguiu contratar, que dirá trazer jogadores, reforços para esse elenco que precisa muito, cara, precisa urgente de um lateral esquerdo para tomar a vaga do Pitão, cara. Tem que vir para ser titular. A gente não pode contar com o Lucas Pitão sendo titular do Vasco. Nesse jogo contra o Bragantino, o Lucas Pitão não conseguiu acertar um cruzamento. Ridículo a atuação dele, muito abaixo. E, cara, tem muita deficiência defensiva. Eu fiquei olhando como ele marcava na hora que os atacantes do Bragantino ia para cima dele. Ele simplesmente só vai recuando para trás, ele não consegue dar um bote. E não é de agora, sempre marcou mal. Ele nunca consegue dar um bote quando os pontas chamam ele pro X1, né? É um cara ridículo, muito fraco defensivamente. E ofensivamente a única coisa que ele sabe fazer é cruzar. Então é muito pouco para quem almeja coisas interessantes, né, nos campeonatos aí. Então o Vasco não pode contar com o Lucas Pitão. Na minha opinião, o João Vitor é outro. Toda jogada que vai em cima do João Vitor, ele é muito atabalhoado. A jogada que o Lucas Pitão conseguiu, né, deixar o ponta do Bragantino cruzar, a jogada foi nos peitos do Pita. O João Vitor não conseguiu interceptar, né, a bola antes de chegar no Pita e também não conseguiu atrapalhar o Pita de finalizar, que foi a jogada do segundo gol do Red Bull Bragantino. Então, na minha opinião, esse zagueiro também não merece ser titular no Vasco. Se o Vasco quiser tentar pensar em coisas melhores, né, nesse campeonato brasileiro e também na Sul-Americana e na Copa do Brasil, tem que arrumar um jeito de contratar lateral esquerdo e também zagueiro para entrar aí no lugar de Pitão e João Vitor. E o Felipe Coutinho, se no caso for para renovar com o Felipe Coutinho, ele não pode receber esse salário de 1.700.000, que isso é um tapa na cara do torcedor do Vasco, porque o Felipe Coutinho não entrega 1.700.000 em campo. O que o Felipe Coutinho entrega, um cara que recebe 500.000 aí por mês, consegue entregar também, jogando como articulador, né, como um camisa 10. Essa é a minha opinião. Então, o Felipe Coutinho, se fosse por mim, se eu fosse o presidente do Vasco ou o diretor de futebol, eu conversaria com o Felipe Coutinho. Vem cá, Felipe Coutinho, esse salário que você recebe não condiz com o que você entrega dentro de campo. Com 1.700.000 a gente consegue trazer um cara que vai entregar mais do que você entrega. Então, ou você diminui o seu salário para renovar aqui com o nosso clube, ou a gente libera você para você acertar qualquer outro clube. E se você quiser isso, se não quiser, as portas vão estar abertas aí para você sair de boa, sair pela frente, sem querer te diminuir, até porque
Tem muitos torcedores aí que consideram o Felipe Coutinho como um ídolo, né? No meu caso, eu não considero. Felipe Coutinho, gosto muito dele, que ele é cria do Vasco, mas não passa disso. Fiquei empolgado sim quando ele veio jogar no Vasco, mas não passou de empolgação. Achei até que ele iria entregar mais do que ele entrega, mas acabei me iludindo, né? Pra ser sincero. E é isso, cara. E é isso. Jair quer renovar, vai ter que diminuir o salário. Puma Rodrigues, todos esses jogadores aí. Alex Teixeira, libera ele, até porque não agrega em nada. Libera uma boa parte dessa galera aí, cara. Libera uma boa parte dessa galera aí que não agrega em nada, entendeu? O único que tem que renovar é o Léo Jardim. O Léo Jardim tem que sim renovar o contrato dele. Inclusive tem informações, né, que a cláusula de renovação automática do Léo Jardim vai ser ativada, até porque o Léo Jardim já jogou cerca de 60% dos jogos aí de 2025, mas a gente ainda tem que esperar, né? Tem que ter cautela, não adianta sair comemorando, até porque a gente sabe como é que as coisas funcionam no Vasco da Gama. E cara, essa janela vai ser muito importante e vai depender muito dessa diretoria, que é incapaz, né? É uma diretoria fraca, incompetente. A gente está nas mãos deles aí, né, para contratar pelo menos um lateral esquerdo, um zagueiro, um volante, um meio de campo, mais um atacante e mais, pelo menos aí, mais 2 pontas aí, né, para reforçar esse elenco do Vasco, para a gente não brigar, para não cair nesse Brasileirão e conseguir fazer uma Sul-Americana digna e uma Copa do Brasil digna aí, né. E agora vamos trazer aqui outra informação, a informação muito importante, que é o sorteio das oitavas da Copa Sul-Americana, que acontece hoje, segunda-feira, meio-dia, acontecerá o sorteio das oitavas da Copa Sul-Americana e às 3h30 vai acontecer o sorteio das oitavas da Copa do Brasil e a gente vai trazer aqui todos os times, né? No pote 1, Mushicuruna, Equador, Huracan, Argentina, Universidade Católica, Fluminense, Independente, Argentina, Godoy Cruz, Argentina, Lanús, Argentina e Cienciano, Peru. Esses são os 8 times que já estão nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. No pote 2, no caso aí, o vencedor dos playoffs vai enfrentar, né, vai ser, no caso, adversário dos times do pote 1. O sorteio vai ser esse. No caso, os times do pote 1 vai ser sorteado com o vencedor do playoff, né, que vai acontecer. E no caso, o Vasco encara o Independente Del Valle, o Alianza Lima do Peru encara o Grêmio, o San Antonio Bulu-Bulu, Once Caldas, San Antonio Bulu-Bulu da Bolívia encara o Once Caldas da Colômbia, o Atlético Bucaramanga, Colômbia, encara o Atlético Mineiro, o Bolívia da Bolívia encara o Palestino do Chile, o Bahia encara o América de Cali da Colômbia e o Universidade do Chile encara o Guarani do Paraguai. E o Central Córdoba encara o Cerro Porteño, Cerro Largo do Uruguai. Central Córdoba da Argentina encara o Cerro Largo do Uruguai. No caso aí. E hoje já vai ter os sorteios aí, né? A gente já vai saber quem será o nosso possível adversário em casa, se a gente passar dos playoffs contra o Independente Del Valle. Olhando aqui o futebol que o Vasco vem jogando, acho muito pouco provável que a gente vai enfrentar qualquer um desses adversários do pote 1, o Mushicuruna, Huracan, Fluminense, Independente, Godoy Cruz,
Lanús, Cienciano. Esses times aí pode ser o possível adversário do Vasco, caso o Vasco passar do playoff aí da Sul-Americana. Datas dos playoffs, semanas de 15/7 a 22/7. Data das oitavas de finais, semanas de 13/8 e 20/8. Agora vamos aqui para o da Copa do Brasil, às 3h30, sorteio de confronto de oitavas de finais da Copa do Brasil. Não há pote, qualquer confronto é possível. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, CSA, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, Retrô do Pernambuco, Vasco e São Paulo. Esses são os 16 times aí que estão nas oitavas de finais da Copa do Brasil. E qualquer time pode se enfrentar. O Vasco pode pegar um time daqui do Rio de Janeiro, né? Não tem possibilidade de pegar qualquer um dos 3 grandes aqui do Rio. Fluminense, Flamengo, Botafogo. Qualquer um desses adversários aqui do Rio pode fazer um clássico aí nas oitavas de finais contra o Vasco. E é uma coisa que eu não vou torcer, né? Vou torcer aqui pro Vasco sempre tá pegando os mais fracos possíveis para não dificultar a classificação do Vasco. Infelizmente, a gente não tem time para jogar de peito aberto com nenhum dos nossos rivais aqui do Rio. E, cara, se você acredita que tem time para ganhar, para se classificar, para eliminar qualquer um dos 3 aqui do Rio, tanto Fluminense, Flamengo, Botafogo, eu até respeito sua opinião, mas na minha opinião não tem. Seria aí mais uma vergonha, mais um vexame, porque o Vasco não ganha clássicos, né? No caso, em 7 jogos aí de clássicos, apenas uma mínima vitória, uma vitória aí na cagada, né? De pênalti contra um time misto do Botafogo. Então, esse time não me passa confiança nenhuma, esse elenco de jogadores aí medrosos, jogadores frouxos e de jogadores tecnicamente fracos, né? Jogadores que não poderiam vestir essa camisa pesada igual a do Vasco da Gama. Se não vier reforços, vamos ser sincera, a coisa vai piorar mais ainda. A briga vai ser intensa para não cair. Com toda a sinceridade do mundo, eu não acredito que sem reforços o Diniz vai fazer milagre com esse elenco. Na minha opinião, eu estou sendo muito sincero aqui com a torcida do Vasco, não quero ficar vendendo ilusão. Sem reforços será muito difícil. E é isso, torcedor. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Fica com Deus aí. Saudação vascaína. Muito obrigado aí por ter assistido. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve se você não é inscrito.